nós vamos passar para um outro assunto, um assunto bastante polêmico, o aborto. Nós sabemos que tem pessoas que são favoráveis, outras são contra, a igreja é radicalmente contra, mas vamos ouvir o povo na rua, que a opinião pública é muito importante. O que a senhora acha da prática do aborto? Eu sou contra. Depende do caso. Se for um caso que esteja risco para a mãe ou para o filho, eu sou a favor. Depende, eu sou contra, mas vamos botar, se fosse tirar a vida da pessoa que esteja grávida, ficaria a favor. Mas, tipo assim, eu tô botando contra se a pessoa, não quero ter filho porque eu não tenho dinheiro, então por que fez? Eu tenho amigas minhas que já abortaram e eu acho que foi desnecessário, assim, não tinha necessidade delas terem abortado, não tinha necessidade delas terem engravidado. Eu sou a favor, desde que a mãe não tem condições de dar uma educação digna, uma educação boa para o filho, que não tem a menor condição mesmo, eu sou a favor. Eu sou totalmente contra o aborto, a não ser na situação que você comentou comigo, que tem que ser envolvido quando você está botando uma outra pessoa em risco. Aí é diferente, aí tem que ser feita uma avaliação, não só médica, como um envolvimento até do Poder Judiciário. Nos casos de má formação do feto ou nos casos de anencefalia, né, quando o feto não tem cérebro. Como a senhora vê a prática do aborto nesses casos? Eu acho aí correto, né, que é um sofrimento, né? Eu vejo que tem que fazer um aborto. Não vai ser útil nada, ele vai ficar ali em cima da cama, né? E um sofrimento para a mãe. É difícil falar sobre o assunto, né? Mas eu acho que no caso de estupro deve ser concedido o aborto. Bom, tá aí a opinião do povo, é um assunto muito polêmico. No entanto, alguns políticos já admitem discutir esse assunto e tem que ser discutido mesmo. O próprio Barack Obama foi ao Vaticano, falou com o Papa e pediu que a igreja pudesse rever a sua posição. Então, Gerson e Pedro, eu gostaria de ouvir vocês dois sobre a questão, que é uma questão que eu considero muito importante. O judaísmo, por exemplo, Tereza, considera, depois da fecundação, um assassinato o aborto, a não ser quando a mãe corre perigo de vida. E o Código Penal brasileiro condena como crime o aborto, com exceção no estupro e exceção quando a mãe corre perigo de vida. O Marco Aurélio, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal, chegou a fazer uma liminar permitindo o aborto para as pessoas que têm gravidez com anencefalo, que é criança sem cérebro. Mas isso foi destruído pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai reexaminar o assunto. Eu sou a favor do anencefalo, ele não tem vida, não tem cérebro. E as opiniões são as mais diversas. No mundo, os Estados Unidos concordam que haja aborto. A Inglaterra permite o aborto até 6 meses. A França e a Itália até 3 meses. Então, é um assunto muito polêmico que exige muito debate. É fato, eu concordo com a prática do aborto, sobretudo nos casos em que os entrevistados já responderam e responderam muito bem, sem dúvida alguma. É preciso retirar o aborto do Código Penal no sentido de criminalizá-lo. Agora, para evitar a gravidez indesejada, ninguém deve ter filhos que não deseja, mas para evitar isso, é preciso o governo colocar em prática, finalmente, uma política de planejamento familiar. Este é o fato essencial. Eu queria acrescentar para você que as universidades brasileiras souberam que em 2005 houve no Brasil 1,5 milhão de abortos. O assunto é muito complexo e exige atenção do poder público. E rápido, está demorando muito. Muito bem colocado pelo Pedro, pelo Gerson. Eu acho que tudo já foi dito, complementou o que disse o povo na rua.
E é isso, o assunto é polêmico, o governo tem que ter a coragem de discuti-lo, tem que ser discutida nas escolas, nas universidades, nas casas legislativas e até nas igrejas. Esta que é a verdade. O governo tem sim que deixar de se preocupar com este ou aquele segmento religioso. Eu sou contra o aborto, mas em determinados casos, claro que sim. Imagina uma mulher que foi estuprada, que foi violentada. É uma gravidez indesejada? Claro, pelo aborto, tem que ter responsabilidade, porque hoje existem inúmeras formas de você se prevenir e evitar a gravidez. E é exatamente aí que entra o planejamento familiar. Minha gente querida, infelizmente o nosso tempo acabou, mas no próximo domingo, sempre com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do nosso amigo jornalista Pedro do Couto, nós temos um encontro marcado aqui na CNT às 12 horas. Até lá!